Saudações a todos, eu sou Gilberto Strapazon e esse é o nosso canal sobre magia de invocação Goetia e Angélica. Desculpa eu ter demorado alguns dias para voltar a gravar, mas nós também temos vida pessoal e muitas vezes as pessoas nos cobram essa falta de regularidade ou uma participação maior, porém nós também temos uma vida humana, família, vida social, a parte da comunidade da qual nós participamos. Isso toma o nosso tempo também e infelizmente nem sempre estamos disponíveis todo o tempo. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu estava conversando com uma pessoa amiga muito íntima e é algo frequente também, que é sobre oferendas e o pagamento dessas oferendas, que as pessoas questionam se são necessárias ou não. E isso vai ter vários aspectos, várias coisas. Esse vai ser um vídeo um pouco mais longo hoje. E eu vou ser um pouquinho mais chato. Eu já tenho uma certa fama de ser ranzinza, rabugento. Então hoje eu vou ser um pouco mais. Veja, a magia lida com energias, com espíritos, com as energias da natureza, assim como tudo na vida humana. Outro dia, num vídeo anterior, eu mostrei uma plantação de milho. Se você quer comer milho, alguém precisou cuidar da terra, plantar as sementes, cuidar para irrigar, capinar, tirar as ervas daninhas, até que finalmente a planta cresça. E finalmente você ter o seu saboroso milho na sua mesa, no seu prato. E qualquer coisa na vida é resultado do esforço, do trabalho. Tem uma frase que diz algo assim: na natureza não tem almoço grátis. Na própria Bíblia, Jesus fala: olhai os lírios do campo que crescem, que Deus lhe deu tudo. Os pássaros que estão na natureza, eles têm seu alimento. Mas os pássaros continuam precisando levantar todos os dias do ninho e irem em busca do seu alimento. Eles têm que trabalhar para conseguir a sua comida. O tigre que se alimenta da gazela, ele vai ter que caçar e às vezes ele fica dias e dias sem conseguir capturar uma presa. Da mesma maneira, você trabalha numa empresa, você tem o seu emprego, o seu empreendimento, a sua companhia, você vai ter que se dedicar a atender clientes, fazer o seu trabalho. Se você é um carpinteiro, você vai fazer os seus móveis, um marceneiro. Se você é um pedreiro, você vai construir casas, edifícios. Como resultado disso, você recebe também o seu retorno. Porém, você já está investindo trabalho nisto. Você está colocando energias. Não se trata de você ter o resultado pronto ou não. Ainda assim, você está colocando energias naquilo. Essa é a primeira questão. Independente do resultado obtido, está sendo colocado um esforço naquela direção para se obter algo, e isto custa. Pode ser que o tigre hoje não tenha capturado uma presa, mas ele precisou trabalhar, se esforçar, gastar os recursos, a energia que ele obteve antes. Ele economizou alimentos para ter
a sua força física necessária. Então nada foi de graça. E na vida humana é assim também. Vai ter um investimento, vai ter uma manifestação por parte, seja quem for, em favor de que algum resultado seja obtido. E na magia, em todas as suas áreas, nós temos também a parte de oferendas, que é bem diferente de acordo com a área. Eu mesmo falo, no caso da Guetia, e na magia angélica, quais são as grandes oferendas? Primeiro, preparar o seu ritual, a vela, o incenso, o uso de óleos. Isso são energias que são colocadas no ritual. E isso precisou de trabalho, precisou de estudo, precisou de preparação para montar uma estrutura toda para que um espírito, como os anjos, como os daimons da Guetia, que estão numa outra dimensão, tenham um local mais adequado para se aproximarem. Vamos repetir. Eles são de outra dimensão. E o nosso mundo físico é muito bruto, muito denso. Então todo esse trabalho que nós fazemos ajuda a eles terem um local um pouco mais amigável. Tudo isso é trabalho, é necessário. Quando entram oferendas maiores, por exemplo, uma fruta. De novo, caso da Guetia, caso da magia angélica. Nós não precisamos de uma grande oferenda de grandes coisas. Não, uma fruta, uma maçã, um cacho de uva, ou uma porçãozinha de mel, uma colher de sopa de mel. É uma grande oferenda de energia. Eles vão usar essa energia do nosso mundo material para ajudar no trabalho que eles fazem no outro plano. Em outras áreas, como a religião as religiões da linha africana, as oferendas já são diferentes, são mais elaboradas. Mesmo que seja um prato de pipoca, ou uma canjica, frutas, outras coisas, são mais elaboradas, mas são uma categoria diferente de espíritos. Todos os espíritos das linhas de religião África, a princípio, já foram humanos encarnados. Exus, orixás, eles já foram humanos. Portanto, eles estão muito próximos da nossa esfera terrestre e eles precisam dessa energia muito mais densa. Por isso que eles comem mais. Basicamente isso. Ao contrário de anjos e demons da Guetia, que são totalmente dos planos astrais, planetários, ou sublunares, né, ou até intraterrenos. Mas eles nunca tiveram uma encarnação humana. Mas eles ainda assim precisam de energia. Não tanto quanto outros, mas eles precisam de energia para poder ajudar o trabalho deles e, com isso, poder influir melhor no que nós estamos fazendo. São coisas mais simples, porém, independente de qual área vai ser necessária. Seja na magia cerimonial, na magia salomônica, o incenso, os óleos consagrados, as velas, ou as muitas velas, às vezes, dependendo do ritual. Tudo isso é necessário. Preparar o círculo mágico. O círculo mágico também é uma oferenda de energia, por causa do seu trabalho e por causa de outras forças que estão sendo chamadas para ajudar no trabalho. Isso é uma oferenda também. O tempo que você dedica preparando seu ritual, fazendo seus banhos, seu jejum,
elaborando como é que vai funcionar a coisa toda, escolhendo o melhor dia e hora planetária. Tudo isso é energia que está sendo adicionada e, portanto, também é uma oferenda. Isso são oferendas prévias. Você está oferecendo algo. Agora, tem um outro tipo de possibilidade, que é quando se negocia algo com o espírito. Isso pode acontecer tanto com anjos quanto com demons da Goethe. Você faz uma proposta de trabalho, que é a nossa conhecida promessa. Ó, se você fizer tal coisa para mim, eu vou lhe dar isto. E aí começa um grande problema. Porque as promessas são usadas na magia salomônica, anjos, demons. São usadas nas linhas de religião africana. É usada na igreja católica. É uma coisa muito comum na igreja, né? Fazer uma promessa para o santo. Para Santo Antônio, a Virgem Maria, Santo Expedito, São José, São Miguel. As pessoas fazem uma promessa, ó, se você conseguir tal coisa, eu prometo fazer isto. Isso é uma promessa, isso é um contrato. Não precisa estar por escrito, você se comprometeu com o espírito. E o que nós vemos tantas vezes, pessoas que não pagam a promessa. Muitas vezes as pessoas pensam que o que foi pedido não foi atendido. Claro, existem realmente casos e que não houve resultado algum. Porém, nem sempre é assim. Vamos voltar para o lado humano. Você tem um problema de saúde, você vai ao médico. O médico não pode prometer a cura. Você tem um problema na área da justiça, você vai ao advogado. O advogado não pode prometer que vai vencer a causa na justiça. Porém, ambos vão fazer o melhor do seu serviço. Eles vão se dedicar, eles vão trabalhar e merecem a sua justa recompensa. Eles vão trabalhar. É a mesma coisa em magia. Na magia, nós somos obrigados a fazer o melhor do nosso conhecimento, do nosso aprendizado em favor daquela pessoa. Mas ainda assim nós não podemos assegurar resultados. E é uma coisa que nós constantemente estamos repetindo. Ninguém, absolutamente ninguém pode assegurar resultados garantidos em magia. Ninguém. Existem muitas variáveis. Da mesma maneira, o médico não pode prometer, o advogado não pode prometer, e tantas outras áreas. Não pode assegurar que eles vão lhe dar 100% de garantia. É impossível, nós trabalhamos com possibilidades. Existe uma possibilidade de resultado, ok. Vou trabalhar naquela situação, mas eu não posso assegurar resultado. Mesmo citando essas três áreas, magia, medicina e advocacia. Quantas vezes o próprio cliente prejudica o tratamento? O médico dá um remédio para a pessoa tomar, ó, você vai ter que tomar esse comprimido 7 dias e tal, vai ter que se cuidar. No dia seguinte a pessoa está no bar, bebendo, está fazendo alguma coisa que não devia fazer. Estragou todo o tratamento. A culpa é do médico? Não. Na magia isso acontece também. As pessoas pedem alguma coisa e às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, elas já estão fazendo qualquer outra coisa para prejudicar aquilo. Elas mesmas se atrapalham. Foi a culpa nossa? Não. O nosso trabalho foi feito e deve ser pago. Agora, vamos voltar ao nível dos espíritos.
Eu falei do nível humano. O meu trabalho eu vou cobrar, tenha certeza. Tanto que eu faço questão de cobrar adiantado. Eu não trabalho de graça, acabou. Eu vou trabalhar, vou fazer o melhor que eu puder para você. Mas eu não vou fazer de graça. Tem pessoas que atendem sem cobrar, opção delas. Cada um tem o seu aprendizado, eu tenho o meu, assim como tantos outros colegas. A minha parte, eu sei que eu vou fazer o melhor que eu puder e é um esforço que eu vou cobrar, sim. E agora, quando é o nível dos espíritos? Será que eles vão cobrar? O que a gente mais vê na Igreja Católica, por exemplo, né? Eles trabalham muito com santos e as pessoas têm essa coisa de fazer promessas para os santos. E depois não pagam a promessa. Eu vejo toda hora famílias inteiras, assim, eu tenho uma formação de família católica também, eu cresci nesse meio e o nosso país tem uma tradição católica. Pessoas que ficam fazendo promessas e promessas para santo, mas nunca pagam nenhuma vela, nada. E essas pessoas sempre estão com problemas. Ah, mas eu não tive o resultado que eu pedi para o santo. Será que não teve? Vamos citar um exemplo bem interessante. Santo Antônio. A pessoa quer casar, quer marido, e começa a fazer promessa para Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, muito conhecido, e não paga a promessa. Claro, ela continua solteira. Ah, então eu não vou pagar a promessa, continua solteira. Opa, o que houve realmente? O santo está olhando também. A pessoa fez a promessa, fez o pedido, a mesma coisa em magia, quando pede magias para relacionamento. Ah, eu quero um relacionamento. Aí a pessoa tem 10, 20, 30 contatos, pessoas novas, possibilidades, e recusou todos. Que estranho, né? Santo Antônio vai cobrar. Ele fez o trabalho dele, trouxe 30 candidatos possíveis. Ah, mas essa eu não gostei porque eu não gostei da cor do cabelo. Ah, essa outra pessoa não gostei porque não tem carro. Ah, esse eu não gostei porque eu não gosto do emprego que a pessoa tem. Ah, não, mas eu queria um marido rico. Ah, mas eu... Apareceram situações, possibilidades reais. Quem sabe aquele rapaz mais novo que você conheceu, daqui a um ano seria um grande empresário. Eu mesmo já tive casos assim que eu observei. Pessoas que foram desprezadas e logo a seguir se tornaram grandes empresários. E a pessoa reclamou, ah, mas não funcionou. Como não funcionou? Tu jogou o cara fora? O espírito está observando isso. Seja Santo Antônio, seja a própria Virgem Maria. Vocês acham que a Virgem Maria não cobra? Ela é uma mãe. E o que as mães fazem com os filhos que são peraltas, não são muito atenciosos? A mãe vai ser, às vezes, mais rígida com eles. A Virgem Maria cobra também. Jesus cobra. Buda cobra. Krishna cobra. Santo Antônio, Santo Expedito, São Miguel, São Pedro, São José, todos eles vão cobrar. Então é preciso pensar que tipo de resultado que houve. E eu coloco isso muito explicitamente quando eu faço um orçamento em magia. Meus orçamentos em magia são todos por escrito. Eu não faço orçamento de boca. E eu não apresento só o valor. Normalmente são 4, 5 páginas, no mínimo, explicando o que eu vou fazer. Isso se for um ritual só. São 4, 5 páginas explicando o que eu estou propondo, quais são as garantias, possibilidades, como é que funciona, para que a pessoa tenha esse entendimento também e que tipo de resultado pode ocorrer. E um deles se chama simplesmente esclarecimento. Às vezes a situação não é possível. O espírito vai trabalhar, vai fazer o possível e realmente confirma que aquela situação não dá, não tem como. Mesmo que a gente tenha feito uma avaliação antes pelo tarô, a gente tenha feito uma consulta, ainda assim havia uma possibilidade.
E o espírito vai trabalhar com isso. Nós trabalhamos com o espírito e nós perguntamos, ó, tu acha que dá para fazer? Ó, acho que dá para tentar. Tentar. Mesmo espíritos nos dizem isso. Anjos iríamos. Vamos tentar. Vamos fazer o possível. E às vezes o resultado não é exatamente o desejado. Que nem esse, o exemplo que eu falei agora. A pessoa conheceu 10, 20, 30 pessoas. Recusou todas. A explicação, a orientação que vai vir, nós vamos perguntar ao espírito. O que houve? Ó, a pessoa recusou todo mundo, mas foram apresentados vários. No mínimo um terço teria sido uma boa opção. Então isso é a explicação para a pessoa. Ó, houve resultado, sim. Você que não quis. Ou, por exemplo, se é uma tentativa de reaproximação de casal e a outra pessoa se afasta definitivamente. Tá? O espírito vai explicar por que aquela pessoa se afastou. Ela não te aguenta mais, até porque nesses casos é comum que quem pediu continuou sendo chato, continuou sendo uma pessoa desagradável e ajudou a afastar de vez a outra pessoa. Isso foi um resultado de confirmar que não tem mais nada entre os dois. Mas aconteceu o resultado. E esse resultado vai ser cobrado. E como foi feita uma promessa, uma oferenda, em troca de resultado, isto é uma dívida. E o espírito vai cobrar. Então aqui eu estou falando de resultados negativos. Quando não é bem aquilo que a gente queria. Agora, muito pior são as tantas situações de resultado positivo. A pessoa consegue o que pediu. Um determinado emprego, ela precisava conseguir uma certa quantia financeira, um valor, um dinheiro que ela precisava na sua vida. Conseguiu reunir o seu relacionamento amoroso, solucionar uma situação de saúde. E o que as pessoas fazem? Esquece. É a primeira coisa que acontece. É um dos motivos que eu, pessoalmente, eu não acredito naquela coisa de pagar pelo resultado. Porque a primeira coisa que as pessoas vão esquecer é de pagar o que prometeram. Seja para nós, os magistas, seja para os espíritos. Acontece que os espíritos não vão esquecer. Eles vão cobrar sim. Você fez uma promessa para a Virgem Maria, para Santo Antônio, para Santo Expedito e não pagou, tenha certeza que eles vão cobrar. Eles vão cobrar mesmo. Foi para um Dímon da Goetia, um dos grandes anjos, eles vão cobrar de você. Foi para um Exu, um Orixá, vão cobrar sim. Porque é dívida, você está devendo para o espírito. E o que acontece nessas situações? Logo em seguida, a pessoa vai ser cobrada. E qual é o padrão que eu tenho observado nessas muitas décadas? O espírito, ele não vai cobrar o que você prometeu. Ele vai cobrar em cima do que você pediu. Olha o exemplo, eu vou citar exemplos reais. Mudando, claro, não vou citar nomes. Por exemplo, a pessoa ofereceu uma vela. Eu prometo acender uma vela se você me conseguir uma casa. Tudo bem. A pessoa teve mérito, houve situações e o espírito conseguiu uma casa para a pessoa. E a pessoa não pagou a vela. Era só uma vela. Ela não pagou a vela. Nem uma vela a pessoa pagou. O espírito vai tirar a casa que ela pediu. Primeiro, ele vai tirar o que a pessoa pediu. Segundo, ele vai cobrar de novo como castigo a mesma coisa. Ele vai tirar uma segunda casa da pessoa. E tantas vezes vai ter uma terceira cobrança em cima disso. É comum. Não tem nada a ver com aquela coisa de tríplice lei de retorno. É uma observação minha por anos e anos.
É muito comum a pessoa perder o triplo do que ela pediu. Uma pessoa lá, muitos anos atrás, nos anos 90, pediu ajuda para conseguir um apartamento. Ela já tinha seus bens, mas com outra possibilidade, mais um novo apartamento. Ela não cumpriu. Em poucos dias estava para perder a sua casa, o seu escritório e a casa da família. Porque não quis pagar o que prometeu, que era uma coisinha desse tamanho. E aí um outro problema. As pessoas nos procuram depois, tá tudo caindo e tal, eu não cumpri o que eu prometi para o espírito, para o anjo, para o demon. E pede que a gente perdoe. Lamento, eu já passei por isso, eu já tive muita compaixão. Se eu perdoar a sua dívida, quem paga sou eu. O espírito vai cobrar de mim. Ou do sacerdote, do magista, ou bruxo, feiticeiro, que fez o serviço para você. E às vezes as pessoas nos perguntam, por que a gente vê sacerdote, magista tal quebrado? Claro, porque tantas vezes foram bonzinhos com as pessoas, ficaram com pena. Mas a gente não pode ter pena. A pessoa fez uma promessa para mim e para o espírito e não cumpriu. Desfrutou, aproveitou, teve resultados e não cumpriu. Deu calote, isso se chama calote. E aí quer que a gente simplesmente abra a mão. Quem vai pagar a conta sou eu, meu caro. Se você não pagar, não cumprir o que você prometeu, nós vamos ser cobrados. Inclusive é um dos motivos pelo qual eu não gosto de fazer pactos. No meu site tem uma página lá, se alguém quiser saber sobre pactos e magia, lá no início eu coloco uma frase bem grande: eu não faço a menor questão de fazer pacto para ninguém. E a consulta mais cara de todas. Eu não faço questão. Porque depois eu tenho a boa noção que a pessoa vai descobrir que precisa trabalhar, que a coisa não é assim tão fácil, vai ter um compromisso. Aí quer cair fora e o espírito vai cobrar de quem? Do sacerdote que fez o ritual para você. É a mesma coisa com anjos, é a mesma coisa com demons da Goetia, é a mesma coisa com a Virgem Maria, com Santo Antônio, com Santo Expedito. Se você não paga a promessa que você fez, eles vão cobrar multiplicado na sua vida. Você pode ter prometido uma vela. Eles vão tirar de você o que você pediu. Você pediu um emprego e prometeu, eu vou dar uma garrafa de bebida, uma garrafa de vinho, uma fruta, uma flor. Eu vou fazer um agradecimento em público. Se você não fez isso, eles vão tirar o que você pediu e mais ainda. Eu estou sendo malvado? Eu estou sendo realista. É isso que acontece. Não prometa o que você não pretende cumprir. E eu não vou ser bonzinho quando você vier chorar para mim. Eu sinto muito porque eu não vou pagar a conta dos outros. Eu já fiz muito isso na vida. Eu já sou uma pessoa de mais idade, eu tive aprendizado, eu sei quanto eu perdi na vida perdoando dívidas dos outros. E eu tive que pagar. É a mesma situação de quando nós ajudamos alguém que não merece. Se a pessoa não merece, somos nós quem pagamos. E uma última situação que eu vou falar é quando a pessoa pede algo e depois desiste. Não quero mais. Tem situações de magia que nós vamos mexer com o mundo, com situações da sociedade, outras pessoas, situações de empresa. E no final a pessoa desiste. Simplesmente desiste. Não quero mais. Peraí.
Se tu não quer mais, o problema é teu, tu vai ter que pagar. E aí a pessoa não paga. A pessoa simplesmente desiste, isso explode na gente na hora. Que é um caso muito comum quando é magia de vingança, ou magia de ataque, ou para forçar uma determinada situação. A pessoa entra numa briga e depois pula fora, e quem é que fica dentro da briga? Somos nós e os espíritos que foram chamados. Portanto, os espíritos vão cobrar e, com o aprendizado prático, eu não vou mais comprar brigas desse tipo. Você pediu, a dívida é sua, não é minha. Eu vou ser um intermediário para você, assim como qualquer magista mais experiente já aprendeu que quando a gente entra numa briga em favor de alguém, a gente também pode se machucar. E essa é uma situação que nós vemos muitas vezes. Promessa é dívida. Pode ser com a Virgem Maria, Nossa Senhora Santíssima, que eu gosto muito dela, ajudou tantas vezes na nossa vida, de tantas pessoas que eu conheço, mas ela também vai cobrar. Magia é uma coisa séria, nós estamos lidando com energias poderosas, e são energias muito perigosas. Por que elas são perigosas? Simplesmente porque elas são muito poderosas. Então pense nisso. Quando você fizer uma oferta, compra, pague o que você prometeu. E repito, é necessário sempre ter o esclarecimento, mesmo quando o resultado não foi o desejado. Mas isso tem que ser esclarecido. Tem que ter um aprendizado, um ensinamento em cima disso. Por que isso não teve resultado? Não, foi por causa disso, disso e disso. Ok, está explicado, justificado. Houve o trabalho, foi bem feito? Sim, da mesma maneira que o exemplo do médico que eu falei. O médico fez o melhor que podia, mas às vezes a pessoa não tem a cura ou até pode vir a falecer na mesa de operação. O médico vai receber pelo seu trabalho mesmo assim. Ele fez o melhor que podia. O advogado também, ele vai fazer o melhor que ele pode fazer em favor do seu cliente. Mas ele fez o seu trabalho e você tem que pagar pelo trabalho dele. E a mesma coisa da magia, e a mesma coisa com os espíritos que nós lidamos. Sejam anjos, sejam os demos da Goetia, sejam os santos da igreja, sejam Exu ou Orixá. Você prometeu comprar, porque senão vai ser mais uma de tantas pessoas que nós vemos, infelizmente, com tanta frequência, chorando nos grupos ou nos escrevendo: ah, eu tô com problema. Aí a gente olha o problema: ah, eu dei um calote no pai de santo, não paguei o pai de santo, não paguei o espírito, não paguei a entidade, não paguei o bruxo. Não... A pessoa recebeu, aproveitou, desfrutou, ou simplesmente não gostou do resultado. Ah, eu queria um relacionamento novo, apareceu só 80 homens diferentes e eu não gostei de nenhum. Você que é uma chata. A culpa é do espírito? Não. Ah, eu queria aquele emprego e tal, mas eu não gostei do emprego. Você entrou na empresa? Aí tu não gostou da empresa, mas tu conseguiu o emprego que tu pediu. Você está em dívida. Você recebeu o resultado. Você foi no restaurante, comeu, encheu a barriga. Ah, mas eu não gostei da comida. Diga isso pro dono do restaurante, mas você vai ter que pagar igual. Você não sai de um restaurante sem pagar a conta, mesmo que você não goste da comida. Por que você acha que vai ser diferente em qualquer outra área ou na magia? Eu não conheço nenhum restaurante que deixa eu entrar, pedir pelo cardápio, comer, encher a barriga, beber, e vão me deixar sair sem pagar. Você acha que vai usar o trabalho dos outros? O trabalho dos espíritos?
Mais ainda? Não. E na área dos espíritos, eles vão continuar lhe cobrando. Eu até posso esquecer das pessoas, mas os espíritos não. Eles são seres sem tempo. Eles estão em outra dimensão, passado, presente, futuro, para eles é tudo igual. Eles não vão esquecer de você nunca. E vão continuar lhe cobrando até acharem que você pagou o suficiente. Eu sei quantas vezes eu já encontrei pessoas que estão em dívida com espíritos 10, 20, 50 anos. Pessoas que eu já conheci que a avó, os avós dessas pessoas já estavam em dívidas e deixaram aquilo como herança para a família. A família com problema até hoje por coisas que ficaram pendentes. Por exemplo, o caso dos avós de uma certa família conseguiram ajuda, tudo para construir sua casa, ter seu patrimônio e deram calote. Os netos estão pagando até hoje, porque eles ainda têm a casa, apesar de tudo conseguiram manter a casa, mas a vida deles é um inferno. Estão sempre com problemas. Nada dura, nada persiste, nada cresce. Se tornaram mendigos espirituais, as pessoas condenam os seus próprios filhos a isso, porque a dívida continua ali. Enquanto não for paga, e não é que seja assim uma coisa assim de maldade dos espíritos. Claro, não é toda a dívida que pode ser repassada para os filhos. Mas tem casos que também pode ocorrer sim. Eu estou lançando só um pequeno ponto para ponderar. Existem maneiras da pessoa antes de morrer transferir a sua dívida espiritual para o seu filho, para seu neto. É possível fazer isso e muitos fazem. É possível, eu não vou comentar como isso é feito. Mas é algo muito comum em tantas famílias tradicionais. As pessoas nem sabem. No momento da morte, a vovozinha ou o vovozinho passou um presente para seu netinho querido. Na verdade, ele transferiu todas as suas dívidas espirituais para o seu netinho. Isso acontece também. E o espírito vai cobrar de quem? Dos que vieram depois. Então pense bem nisso. Mas não que seja como uma maneira de escapar de uma dívida. É muito melhor quitar a sua conta. Oh, você prometeu uma garrafa de bebida, um agradecimento público, ou ficou de ajudar uma escola de crianças, ou de fazer uma caridade para alguém. Faça isso. Pronto. Você elimina o problema, tem o reconhecimento dos espíritos, não deve nada para ninguém. Mas lembre sempre, a dívida sempre vai ser cobrada em cima do que você pediu. Isso que é importante lembrar. Não é o tamanho da oferenda, é o que está sendo negociado em função dessa oferenda. Não adianta você fazer uma grande mesa de frutas, quando uma simples pera, uma maçã, um pêssego, um copo, inclusive um copo de água, que nem magia angélica e da Goethe, um copo de água de fonte, tá? Sem cloro, claro, né? Ou de água mineral, pelo menos, já é uma oferenda, um copo de água. Quanto vale isso? Entendem? Percebem? Tá? Espero não ter sido muito duro com vocês, mas são situações que realmente ocorrem. Tá? Quando você fizer um compromisso com a espiritualidade, para e somente se for uma situação que realmente você não vai poder mesmo, mas você ainda realmente tem toda a boa vontade do mundo, aí sim você pode chamar os espíritos e
negociar com eles. Olha, eu prometi isso e realmente não estou conseguindo fazer por causa disso, disso e disso. Mas seja muito verdadeiro. Se você prometeu uma vela e você quer dizer que não consegue dar uma vela, eu pedi uma casa, ganhei a casa e agora não quero dar vela, não. Isso não vai ser aceito. Ou seja, você só se escapa mesmo de uma dívida dessa numa situação de verdadeira calamidade muito justificada. Porque na ampla maioria das vezes que nós vemos, as pessoas tiveram toda possibilidade. E depois, quando nos procuram pedindo ajuda, elas continuam querendo deixar de pagar. As pessoas não nos procuram pedindo ajuda para quitar a sua dívida. Não, elas querem que nós assumamos a culpa no lugar delas. Uma senhora que nos procurou aí faz pouco tempo, inclusive procurou vários colegas que são do mesmo grupo que eu participo, e nós conversamos entre nós. Que coincidência! Todo mundo foi contactado pela mesma pessoa. Essa mulher já tinha passado o calote, uma dúzia de pais de santos, bruxos e feiticeiros, passou a perna em todo mundo, claro, está todo mundo cobrando. Tanto os magistas que ajudaram, quanto todos os espíritos que ajudaram ela também. E ela continuava querendo não pagar nada. Cada vez mais foi piorando a sua situação. Ela não queria resolver. Ela queria o tempo todo jogar o problema nas costas de outro. Isso não vai acontecer. A situação só vai piorar. Você não vai jogar a sua dívida nas costas de outro. É a sua responsabilidade, é o seu compromisso com o espírito que deve ser saudável e deve ser feito. Pense nisso. Sempre que trabalharem na magia, peçam o melhor. Aprendam com o que está sendo feito. Peçam sempre para ter necessário esclarecimento da situação. Mas cumpram a oferenda que vocês fizeram. Pague o sacerdote, pague o espírito. E as coisas vão funcionar bem para você. Agradeço a todos que têm assistido ao nosso canal. Continue se inscrevendo. Se gostaram, tem o botãozinho do like aí, né? Então aperte também, isso ajuda a gente a saber que vocês estão gostando também. E até a próxima.